Fala, meu povo! Voltei! Último bloco de língua portuguesa! E agora nós vamos resolver questões de conjunções, que você já sabe que não cai, né, na sua prova. Despenca. Não importa a banca, sempre nós temos questões de conjunção dessa classe gramatical, que é uma classe gramatical que depois se materializa em um mecanismo de coesão dentro do texto, por isso que as bancas cobram tanto. Então vamos lá, Franco já colocou ali para nós questão 1, eu quero vocês sinalizando ali na enquete também, tá? O gabarito. Vamos lá. 1. Banca CESP. A conjunção contudo, no segundo período do segundo parágrafo do texto, poderia ser substituída, mantidas a coesão e a coerência textuais, por... Gente, quando uma questão fala de coesão e coerência textuais, deixa a prof alterar aqui para a caneta. Coesão e coerência textuais, ela não está se importando, tá? Banca CESP e qualquer outra situação. Ela não se importa com a manutenção do sentido original. Ela quer que o texto fique conectado, tá? Do mesmo jeito que estava, sem nenhum problema de encadeamento das ideias, e que a coerência seja respeitada, seja mantida. O que seria ser um texto coerente, gente? Tem lógica, faz sentido. Faz sentido, ter lógica é diferente de manter o sentido original, tá? Então, faz sentido, tem lógica, é possível aquela leitura, tá? Então, eles destacam aqui, contudo, e dão substituições de start, entretanto, ademais, embora ou portanto. E daí está aqui o nosso trechinho, gente. Deixa eu sinalizar com o marca-texto amarelo aqui para vocês, para facilitar. Diz lá assim, ó, que o senhor Eut, tá? Que foi um dos educadores mais marcantes na luta pela educação de surdos, que nós vamos chamar de José aqui, ele foi acometido por uma doença, perdeu a audição ainda aos 12 anos. Contudo, como era membro de uma família nobre da França, ele teve desde cedo acesso à melhor educação possível de sua época. Então, o querido José, tá? Acometido por uma doença, perdeu a audição ainda aos 12 anos. Contudo, como ele era membro de uma família nobre da França, teve desde cedo acesso à melhor educação possível de sua época. E aí, meus queridos, qual é o outro conector que mantém a coesão e a lógica e a coerência dentro desse trecho aí de texto? De start, entretanto, ademais, embora ou portanto. O que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Foi, meu povo? Gabarito, gente, entretanto. Por quê? Prof, contudo e entretanto tem o mesmo sentido, é por isso, né? O sentido de adversidade, isso mesmo. Lembra lá aquela sequência que eu sempre reproduzo para vocês? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto e o não obstante, que são conjunções adversativas, que trazem ali a ideia para dentro da estrutura de conexão de informações que vão se opor. Então, estudei muito, mas não fui aprovado. Mas reprovei. Então, dá a ideia ali, cria uma expectativa inicial de que ocorreu uma preparação, só que essa preparação não foi suficiente. Mas você já sabe que provavelmente aparecerá uma informação que não é uma informação favorável, ok? Em relação à primeira parte. Aqui aconteceu isso também, ó, porque nós temos a informação de que ele foi acometido por uma doença que fez com que ele perdesse a audição ainda aos 12 anos. Então, isso é negativo. Compreenderam? A primeira informação é negativa. Contudo, como ele era membro de uma família nobre, ele teve acesso à melhor educação possível de sua época. Ou seja, na segunda parte vem com um ponto positivo. Então, o que aconteceu? Nós temos realmente o conector ali unindo duas informações que se opõem. Primeiro uma de aspecto negativo e depois uma de aspecto positivo. Por isso que o conector correto aqui para manter a lógica textual, que é o que significa ali a coerência, continua sendo um conector que também tem o mesmo sentido, que mantém o sentido original, que é o entretanto, tá? Destart, portanto, são conectores conclusivos, não dá para nós concluirmos isso, né, gente? Ele foi acometido, portanto, como era membro, não dá. O ademais é soma de informação e o embora é concessiva.
Para ser aqui o embora, na estrutura, nós teríamos que ter uma informação que poderia negar, né, que poderia impedir de acontecer, mas não impediu. Como aquele caso que eu sempre, aqueles exemplos que eu sempre dou para vocês. Embora tenha economizado, não conseguiu dinheiro suficiente. Ó, eu economizei, mas não deu certo. Embora tenha economizado, não consegui. Então, poderia trazer uma informação que impedisse a segunda. Eu consegui o dinheiro. Eu consegui o dinheiro. Não, mas embora tenha economizado, embora tenha me esforçado, não conseguiu o dinheiro. Então, ele traz uma informação que não impede a outra ação de acontecer, que é o caso ali. Ou então, o exemplo que eu sempre repito, embora esteja chovendo, vamos ao parque. Está chovendo, não está favorável à realização de atividades ao ar livre, mas a ação de ir ao parque vai acontecer do mesmo jeito, que é para realizar uma atividade ao ar livre. Ok, questão número 2 agora, meus queridos. CESP ainda. No primeiro período do quarto parágrafo, a oração, embora tenha ocorrido queda nos registros, expressa uma circunstância de, olha, meu povo, acabei de falar, causa, conformidade, condição, concessão ou consequência. Olha lá o exemplo. Deixa eu passar o marca-texto só para ficar bem claro. A exemplo do que vimos em outros países, embora tenha ocorrido queda nos registros, sabia-se que a violência contra a mulher estava aumentando de forma silenciosa. Ou seja, meu povo, quem que é o nosso gabarito? Concessão. Embora é equivalente a, até guardem isso, gente, outros conectores com o mesmo valor de embora. O apesar de que, mesmo que, ainda que, por menos que, o não obstante em algumas situações, a despeito de, o conquanto, todos conectores concessivos. Observe, embora tenha ocorrido queda nos registros, olha aqui, ocorreu uma diminuição. Mas mesmo que essa diminuição aconteceu, sabia-se que a violência estava aumentando. Então, não impediu. Ocorreu queda, mas a queda não impediu que a violência continuasse aumentando. Ou seja, ideia de concessão do mesmo jeito ali, embora esteja chovendo, vamos ao parque. Compreenderam? Beleza, questão de número 3, gente. Sesgran-Hill agora, no trecho do terceiro parágrafo, segundo estudo da Organização das Nações Unidas, a palavra destacada expressa a ideia de, segundo, gente, conector segundo, condição, concessão, conformidade, causalidade ou temporalidade. Vamos lá para o trechinho, Vamos lá, deixa eu passar o marca-texto. O mundo globalizado impõe uma constante busca de informações em tempo real e a sua interação com novas tecnologias traz maiores oportunidades e benefícios, segundo o estudo da Organização das Nações Unidas. Ou seja, gente, segundo o estudo da Organização das Nações Unidas, o mundo globalizado impõe uma constante busca de informações em tempo real e sua interação com novas tecnologias traz maiores oportunidades e benefícios. E aí, meus queridos, esse trecho, a palavra destacada, traz que noção para dentro da organização textual? Condição B, conformidade, ou D, causalidade, ou E, temporalidade. Acertou você que disse conformidade. Isso aí, meus queridos. Segundo aqui, indica conformidade. Conforme tal, de acordo com tal, o número cresceu. O número de óbitos decorrentes de Covid diminuiu nos últimos meses. Então, quando segundo tem esse valor de acordo com e você consegue colocar no lugar o conforme e mantém a mesma ideia, significa que é um conector de conformidade, tá? Então, deixa eu colocar aqui alguns exemplos para vocês aplicarem. Conforme, de acordo com... Quem mais? O como, gente. O como é uma palavra bem interessante, até nós temos aulas. Eu vou pedir para o Franco colocar aqui para vocês. Tem aula aqui no canal de conjunções, tá? Eu fiz mais de uma aula de conjunções e são duas aulas muito interessantes porque eu trabalho em duas delas, tá? Na verdade são 3, porque eu trabalho uma parte de conjunções lá na FCC, só resolvendo questões da FCC de conjunção. Daí depois, 2 momentos de aula teórica com resolução de exercícios
final da aula, sobre conjunções polissêmicas. E o como é uma dessas conjunções. Conforme a circunstância, o como assume mais de um valor. O como pode ter valor de comparação, o como pode ter o valor de conformidade quando ele é sinônimo de segundo, igual aqui, ó, como estudo da Organização das Nações Unidas. O como também pode ter valor de causa, quando ele aparece no início da estrutura, indicando motivo e razão de algo, tá? E nessas aulas de conjunções que estão aqui no canal, a prof trabalha com várias conjunções que são polissêmicas e que são cobradas com frequência nas provas. Trabalho com os exemplos, com sinônimos e depois ainda resolvo exercícios mostrando para vocês como isso é cobrado, tá? Ok, questão de número 4 agora, meus queridos. FCC. Um dia, tentamos até de fazer um cruzamento de árvores com passarinhos para obter gorjeios em nossas palavras. Então, aqui as barras separam versos, né, gente? É o trecho de um poema ali. No contexto, o termo sublinhado expressa sentido de finalidade, consequência, causa, condição ou proporção. O termo sublinhado é aqui, gente, o para, ó. Um dia tentamos até de fazer um cruzamento de árvores com passarinhos para obter gorjeios em nossas palavras. Um dia tentamos até de fazer um cruzamento de árvores com passarinhos para obter gorjeios em nossas palavras. Significado de quê, gente? Sentido de quê? Finalidade. Parabéns, meu povo, parabéns. Aqui, o para é usado com essa ideia, ó. Tentamos fazer o cruzamento de árvores com passarinhos com a finalidade de, com o objetivo de obter gorjeios em nossas palavras. Então, ideia de finalidade aqui, tá bom, meus queridos? Conseguiu colocar no lugar do para a ideia, a expressão com a finalidade de, indica que tem esse valor realmente de apresentar o objetivo de se fazer algo, ok? Um fim. E a última questão da minha participação, meu povo, última questão 5, agora uma questão da FGV. Vamos ver como é que a FGV cobra conector, conjunção, em algumas situações. Ela tem umas questões que são bem complicadinhas, porque ela tira a... Eu vou até, nos eventos que eu fizer da FGV, depois aqui mais pra frente no canal, eu vou pegar umas questões assim. Ela tira a conjunção e daí deixa a conjunção no final da frase, entre parênteses, e pede em qual alternativa a conjunção que eles deixaram no final ali é a conjunção adequada, é a conjunção correta. E esse tipo de questão é difícil, sabe por quê? Porque as frases que ela coloca são frases assim complexas, sabe? São orações complexas. Então você fica bastante em dúvida, você precisa muito entender o que a primeira parte expressa e o que a segunda parte expressa para você conseguir compreender se aquela relação que está ali marcada pelo pois, ou pelo mas, ou pelo e, é realmente uma relação de sentido possível naquela conexão ali das informações, tá? Mas ela tem umas questões mais tranquilas também, como esta aqui, ó. Vamos lá. Assinale abaixo a frase que não contém uma estrutura comparativa, tá? E ela apresentou ali logo no início o seguinte: parece que este pequeno mosquito, tipo um pernilongo de cor escura. Nessa frase ocorreu uma forma comparativa por meio do conector tipo, né? Então, ó, parece que este pequeno mosquito, tipo um pernilongo de cor escura. Ou seja, igual parecido com, está comparando, né? Tem o conector ali, tipo, que dá essa ideia de comparação. Agora ela quer saber em qual das alternativas abaixo nós não temos uma estrutura de comparação. Letra A. O mosquito voa tal qual um helicóptero. Letra B. A dengue se propaga que nem notícia ruim. C. As autoridades ficam feito baratas tontas. D. As baratas são insetos de má aparência. E E. Nem todos agem como devem. E aí, gente? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Eu acho que vocês observem bem, gente. Não contém uma estrutura comparativa. A prof olhou ali o resultado da enquete da questão 4 e eu ia falar, meu Deus, gente, vocês estão doidos da cabeça? Eu ia falar, eu acho que
vocês não perceberam o não. E aí, meu povo? Qual não contém uma estrutura comparativa? Última questão da participação da prof na domingueira de carnaval. O mosquito voa tal qual um helicóptero, a dengue se propaga que nem notícia ruim. C. As autoridades ficam feito baratas tontas. D. As baratas são insetos de má aparência. Ou E. Nem todos agem como devem. A alternativa que não contém com estrutura comparativa é a letra D, meu povo. Vamos lá observar o que, há de estrutura comparativa nas outras, que não pode ser, que não é, o objetivo da questão. Olha a letra A. O mosquito voa tal qual um helicóptero. Nível de comparação, Igual aqui, comparação em igualdade. O mosquito voa da mesma maneira que um helicóptero voa, tá? Então, tem a comparação marcada pelo tal qual. B. A dengue se propaga que nem notícia ruim. Olha aqui o conector que nem. A dengue se propaga como notícia ruim. Então, não pode ser. Letra C. As autoridades ficam feito baratas tontas. Olha aqui. Ficam feito. As autoridades ficam como baratas tontas. Ficam tal qual as baratas tontas. Então, C não pode ser também. E nem todos agem como devem. Nem todos agem como deveriam agir. Compreenderam? A comparação está aqui. Nem todos agem como deveriam agir. Nem todos agem da maneira que deveriam agir. Comparando a maneira aqui de agir. Por isso que não pode ser aí. E agora na D, não contém realmente estrutura comparativa. Porque nós só temos o quê, gente? As baratas são insetos de má aparência. Nós só temos uma caracterização aqui. As baratas são isso. E essa afirmação aí nessa caracterização. E ponto, tá? Muito bem, meus queridos. E aí? Acertaram?